Senhor abençoe a todos, abençoe os meus mais velhos, Senhor abençoe os meus mais novos. Gente, eu fiz um vídeo recentemente, deixa eu arrumar aqui. Nós tiramos mais uma legum, já iniciamos mais uma legum, graças ao Lodumare, ao Xalá, ao Xangô. E eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que usamos, né, utilizamos tanto na iniciação do Iaô, como na retórica da sua apresentação em sala. Aí mostrei, né, o Pai Santo tecendo aqui o Mocan, a Senzala, o Atorô, o Umbigueira, né, quem não sabe, o Ican, o Chaurô, enfeitando, bonitinho, coisas que são usadas na iniciação, né, que a Iaô sai depois utilizando como a representação de sua iniciação. Eu não quis assim, ofender ninguém, né? Dizer que quem compra pronto está errado, isso, aquilo. Só disse que na minha casa é dessa forma. Eu procuro não colocar nada que vem pronto de fora no Iaô. Então, já trouxe de legumes, trouxe aquilo. Não, eu quebro tudo, a gente refaz tudo de novo, monta os de legumes, monta cães, erequês, quelei, tudo aqui, como eu mostrei no vídeo anterior. Essa é a minha forma de pensar, né? De agir, inclusive até com relação a vestimentas, né? Lógico, a pessoa num dia só sai daqui, quando vai tomar ronca, uma roupinha bonita, melhor, tá certo. Eu não gosto de muito luxo, muito auê, porque as pessoas começam a focar mais no externo. E a minha preocupação maior é o interno, é que o orixá tenha se agradado, né? Que a festa do orixá tenha sido bonita, que é o dia da iniciação do seu filho, e que tenha se agradado. E que dê caminhos de prosperidade, vida longa, paz, saúde, enfim, tudo de bom. O restante é a gente mostrar para as pessoas que estão querendo conhecer o culto, as pessoas que vêm aplaudir, que é muito bonito, né? Participar do Oroncó do Iaô. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo, naquele vídeo falando sobre isso, porque existem muitas pessoas preguiçosas, pessoas que adentram a religião, né? Para tentar se aparecer, se mostrar que é isso, que é aquilo, quer que as pessoas venham na casa, se engrandeçam, né? Enchem os olhos e passem a frequentar a casa, querem ter filhos de santo. E, na verdade, gente, tudo bem, é bonito, é legal, porque uma casa que não quer ter bastante filhos de santo. Se bem que em casa, quanto mais filhos tem, mais dor de cabeça tem também. O que eu quis passar é que eu gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de passar o axé, passar o amor, o carinho, pedir tudo que vai ser utilizado na pessoa. E explico para a pessoa por que tem que ser dessa forma. Para que a pessoa absorva só o axé, não viva só de fé. Então vocês que têm o costume de comprar tudo pronto, ok, tem coisas que a gente tem que comprar, cordonê, conta, palha e tudo mais, mas procurem tecer essas coisas do orixá, do Iaô, dentro do Ilhaxé. Procurem buscar folhas na natureza. Se não tiver uma folha, traga outra que tenha praticamente ali o mesmo peso dessa folha que você não encontrou. Não tem jeito mesmo e precisa? Ok, vai, pega uma folha, lava, reza, encanta, acorda. Em último caso, porque até para isso eu gosto de pegar na natureza, sabe? Lá levar o lepê de sonho, pendurar na árvore, balançar lá a árvore, pedir a gol, cantar, rezar, para que a folha venha, né? Venha com axé, para não vir a folha e o axé ficar. Então são detalhezinhos que pode ser, não tem necessidade. Tem. Isso faz parte de uma iniciação, uma boa iniciação. Vocês sabem disso. Mas existem, infelizmente, como eu disse no vídeo, os preguiçosos. Os preguiçosos no seguinte sentido. Que às vezes tem no fundo da sua casa, não vou lá não, não vou me sujar, não vou pegar. Pai de santo não rala. Rala sim. Então, gente, pensem mais, vão mais pela questão de oferecer ou passar para o neófito aquilo que ele tem que receber. O máximo possível, sendo alimentado da forma natural, pela natureza. Nós cultuamos orixás da natureza, né? Não são orixás de casas de umbanda. E é por isso que tem umas pessoas que gastam, se iniciam no orixá e não caminham, não andam. Que a pessoa ela foca só o profano, né? Se esquece do sagrado. Se preocupa muito daqui para fora, esquece o daqui para dentro. Então se envolvam mais na ancestralidade, né? Façam mais as coisas o mais simples possível, mas sem deixar faltar nada. É tudo bonitinho. Sem precisar se gastar horrores como as pessoas cobram por aí. Roupas de 5, 6, 10 mil reais. Iniciações de 15, 20 mil. Gente, a iniciação não é tão pesada assim, não. Custa caro é esse aqui, ó. O comércio e os sacerdotes que se aproveitam. Independente se a pessoa tem condições financeiras boas ou não. Então, apenas para reflexão. Parem de forfé e mais axé. Chegou a abençoe a todos. Axé. E como eu havia dito anteriormente, está aqui. Tudo que vai ser usado no Iaô, tudo feito no axé. Pode pegar.
pegar desse ou não? Deixa eu começar a todos fazendo outro vídeo falando agora sobre orixá do dia, que eu prometi de fazer. Já falei sobre esse assunto, vou falar de novo, né? Eu posso dizer que está em moda, né? Culto orixá, culto Aifá, que as pessoas estão buscando nome, né? Muitas pessoas buscam nome, buscam status, buscam forfé. Graças ao orixá na minha casa, meus filhos não são assim. Meus filhos aqui que chegaram, estão se iniciando, que nunca tiveram passagem nenhuma, religião nenhuma. Aprenderam sobre orixá, sentiram, amaram e estão se iniciando. O culto, porque iniciação faz parte do culto, não tem como. Agora, eles não chegam hoje e fazem santo amanhã. As pessoas procuram hoje em dia casa de candomblé, casa de culto orixá, em primeiro lugar para saber quem é o seu santo. Já está errado. Já está errado por aí. Nós temos todos os orixás a nosso favor. Nós devemos cultuar todos os orixás. É o correto, porque todos os orixás fazem parte da estou arrumando aqui, sabe? Peraí. Todos os orixás fazem parte da nossa vida, precisamos de todos eles. Porém, como eu costumo dizer, o orixá que te prospera é o que você cultua. Nós sabemos que na África, né, lá nos primórdios, até hoje, nós podemos fazer iniciações, pactos com diversos orixás. Mas temos que ter né, que rege a nossa cabeça. Isso não existe em África, existe. Existe sim, eu já aprendi há muito tempo, anos isso. Tá? Inclusive eu tive um ensinamento do Baba King também em relação a isso, a questão de tribos. Cada tribo cultua um orixá. Então se cultua um orixá é o que reina naquela tribo toda. Mais assunto para outro dia. Aí as pessoas querem descobrir qual é o seu santo. Aí a pessoa vem toda ferrada na rua, às vezes bebeu, teve relações sexuais, brigou, tudo mais, mas chega no caso de candomblé, bonitinho, entra aí, babá. Tá? Vem pra mim qual é o meu santo, vai lá, paga a pessoa, pai de santo pode jogar, tá recebendo, tá ganhando, né? Primeira coisa. Vou dar uma olhada na pessoa, porque quando ele conhece mais ou menos assim, superficialmente o arquétipo da pessoa e joga lá. Se coincidir de responder aquele santo dentro do que está na cabeça dele, você é de santo tal. A pessoa, olha, santo tal, aí começa essa historinha, santo bonito, se você vai pra minha casa, você vai tomar isso, 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 seu santo pede bó, pede buri, pede não sei o que lá, pede iniciação. Tá, não deixa nem a pessoa conhecer a casa. E a pessoa já sai, ela se intitulando com aquele orixá. Babá, mas aí você está dizendo você que não apura, mas não é apurado no jogo, mas eu sou apurado. Ok, parabéns. Às vezes coincide responder o santo da pessoa, coincide, mas não se dá certeza antes da pessoa passar por um ebó, por uma oferenda, tomar um banho de amaci. Né? O correto, cultuar seu ori, que é o seu ori que vai trazer tudo que foi predestinado no Orum, no céu, para ser cumprido aqui no Aie, na terra. Mas não, a pessoa já tem aquele santo na cabeça. Tá, aí a pessoa passou por todas as situações que eu te falei. Eu falei para vocês. Passou no hospital, de repente teve um monte de problema, briga e tudo mais. Aí o orixá quer dar um recado. Que não seja o orixá da pessoa. Seja um outro orixá que na caída sai para indicar o que o sacerdote tem que dizer para o seu consulente. Aí vamos supor, a pessoa está com uma suposição, né? Está com um problema de briga, família, tudo mais, e responde algum dá. No jogo responde para homem como Exu, né? Ou até mesmo no Odi. Aí algum traz lá. Olha, está confusão, está se envolvendo em confusão, briga, ele está errado. Então, eu quero que faça uma oferenda assim, assim para ele. O sacerdote, como o conselheiro está perguntando qual é o meu santo, você é de Ogum. E muitas das vezes não é Ogum. Ogum trouxe uma mensagem para que a pessoa se limpe, se cuide, né? Para aí depois aquele orixá que vai reger o seu ori, se fazer. Você é do Ogum. E se a pessoa deixar lá? A pessoa pode ser de Oxum, de Oyá, de Obá, qualquer outro orixá. No momento, Ogum respondeu trazendo um recado. Exu trouxe a mensagem, né? Mostrando a caída daquele Odu para o sacerdote entender o que tem que ser feito. Ok? Ok. Mas não. Se é do Ogum, seu santo é isto, vem, vamos fazer um ebó. A pessoa já começa a se intitular como sendo daquele santo. Começa a frequentar a casa, né? Se entusiasma, paga. Okay? Sou de Ogum. Vai passar 1, 2 anos. O sacerdote vai apurar melhor, aí descobre que é de Oxalá. E aí? Ele vai contar a historinha, trocou de santo. Ou como já alimentou ele daquela pessoa, não, você é do Ogum, você é do Ogum, você vai ser feito do Ogum. Pronto, acabou. A pessoa vai se iniciar do Ogum. Como é que fica a vida da pessoa? O Oxalá diz assim, o Ogum diz assim, não vou estar aqui na iniciação, quem tem que estar é o Oxalá. Aí o sacerdote vai utilizar elementos que de repente são tabus para o Oxalá, alegando que é Ogum. Para não
quebrar o que ele passou, né? Vamos dizer que ele se enganou, que ele estava errado. Aí a pessoa faz outro santo. Como é que fica a vida da pessoa? Ou a pessoa vai e joga com outra pessoa, outro sacerdote, ó, tá errado. Como é que fica a cabeça da pessoa? Então, os sacerdotes precisam tomar cuidado, precisam se apurar melhor, precisam entender melhor. Não façam a vontade das pessoas que vêm procurar vocês. Vocês vão procurar sacerdotes? Joga com um, joga com o outro. Procurem pessoas sábias, pessoas que têm uma vivência maior dentro da religião, mas pessoas que tenham conhecimento, pessoas que estudem, porque tem que estudar a religião, sim. Sacerdote é igual advogado, igual médico, igual dentista, tem que estudar sua profissão, né? Comparando com a profissão, lógico, não que o sacerdócio seja uma profissão. E entre aspas também é, né? Porque se você parar para se dedicar à sua religião, que não está errado, falta tempo, você tem que ter como pagar suas dívidas também. Quem paga é quem procura. Mas procurem pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm estudos, pessoas que não buscam iniciações, como muitos buscam agora, virou modinha, buscar em África, vai lá buscar uma coisa que nem sabe o que está recebendo, o que estão rezando, mas quando voltam se auto-titulando como eu sou o cara. E na verdade aqui mesmo não tem nada, né? Então, gente, cuidado, tá? É lógico que o sacerdote não precisa ser rico, milionário. Mas analisem a vida do sacerdote, das pessoas que estão na casa, se o sacerdote é próspero, se tem paz, né? Se tem moradia, se vive bem, independente se é um barraco, se é uma mansão, não importa, tem que viver bem com a família, tem que ter união, não pode estar em caminhos errados, tem que ter o apelê, o bom caráter, não pode pensar em só mamar, só cachaça, tá? Não misturar o sagrado com o profano. Analisem tudo isso, porque é aquilo que você vai absorver para a sua vida. O que acontece ali com as pessoas naquela casa que você frequenta é que você vai absorver. Então, cuidado, preste muita atenção e sem pressa. Muitas pessoas da minha casa se iniciaram aqui chegaram sem conhecer nada, nem orixá, nem guardião, nada. Hoje estão iniciados muito bem, aprenderam e estão fazendo as coisas certas. E prosperando, que isso é o mais importante, né? Então não se engrandeçam, né, só com roupas bonitas, nome, casas cheias de pessoas que às vezes não são totalmente felizes, né? Luxo. Lógico, é bonito um candomblé? É. Bonito. É bom se vestir bem? Sim. Mas se preocupe mais com o interno. Vocês nunca me viram eu sem candomblé nenhum, usando roupas luxuosas. Lógico, eu tenho que me arrumar bem como sacerdote. Mas o meu foco não é esse, meu foco é dentro, é passar coisas boas. Meus filhos caminham, meus filhos têm axé, muitas pessoas chegaram aqui, vieram de outras casas. Algumas coisas foram diferentes nas outras casas, porque os sacerdotes agiam, como eu acabei de falar para vocês, né? Quero filhos, quero filhos. E as coisas não caminhavam. Aí chegava aqui, ó, acontece isso, a gente arrumava, não desfazia do que já foi feito. Não se nasce duas vezes. E a pessoa caminhava. Aí o santo tá, ok, agora vamos chamar o que se faz na sua vida, que você estava chamando estava chamando até então, voltar. Até então você estava chamando José de João. Como é que o santo A vai fazer o milagre se você está dando a credibilidade para o santo B? Então é isso, gente. É só mais para orientação, cuidado, venha com calma, frequente uma casa de candomblé, conversa com as pessoas, analise sim, né? Como um médico, você vai analisar um médico antes de se consultar para saber se é bom ou não. Sintam a casa, deixem a casa sentir vocês. Está no caminho de vocês? Ótimo. Tem que fazer uma coisa, fazer outra? Devagar, uma coisa por vez. É como um tratamento. Porque tem sacerdote que é assim, não, eu quero filhos, eu quero ter pessoas. Se a pessoa vai andar ou não, o importante é que eu estou divulgando, estou me autopromovendo, estou fazendo propaganda, está entrando, e estou ganhando nome. Nome? Tem tanta gente que tem algumas casas que estão cheias de gente que eu sei tanto podre de gente, nossa, tanto podre. Que se um dia essa pessoa de repente querer debater comigo de frente, você está falando isso, como é que você pode falar de mim? Eu tenho argumentos. Como dizem, né? Eu jogo a merda do ventilador, porque tanta pessoa que mostra uma coisa e às vezes por trás é outra, então cuidado para não caírem roubadas. Senhor abençoe a todos, sejam felizes, abençoem, sejam abençoados, dignifiquem, falem bem, cuidem bem do seu sacerdote. Se for uma pessoa que também mereça ser exaltado. Senhor abençoe a todos, axé.
Chegou abençoe a todos. Mais um vídeo aqui curtinho para vocês. Irmãos, a questão do ser humano certo, o orixá errado, ou o orixá certo, a pessoa errada. O pai de santo errado, o Iaô certo, ou o Iaô certo, o pai de santo errado. Casa boa, casa ruim, casa serve, não serve. Gente, nós vemos nos dias de hoje muitos Iaôs, né, se iniciando em uma casa, depois migrando para outra, tomando obrigação de 1 ano em uma casa, obrigação de 3 anos em outra, 7 em outra, montando outra casa, se perdendo. Mas enfim, vamos lá. Todo Iaô, né, se inicia numa casa, candomblé, ok, Pai de Santo joga, né, Sapura Orixá não de momento, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, a questão da pessoa chegar hoje, jogar, já dar o santo, já se intitular como um santo tal, né, às vezes até tatuar, fazer propaganda, eu sou filho do fulano, sou filho do cicrano, depois com o tempo descobri que não foi bem isso, tudo mais, mas fica para outro vídeo, eu vou falar, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu sou meio polêmico com esses assuntos, essas questões, as pessoas concordando ou não, mas é minha opinião dentro do que eu estou estudando, como eu digo estudando porque eu estudo há mais de 40 anos a religião, dentro do que eu estou sempre estudando, do que eu já vivenciei, do que eu já presenciei, tanto na parte material como na parte espiritual. Vamos lá. Mas a questão do Iaô. A pessoa quando chega numa casa de candomblé, faz um jogo, fica um período, toma seus ebós, burito e tudo mais. Aí, com o passar do tempo, a pessoa se prepara para uma iniciação. Se conformou orixá, ok, a pessoa se inicia. Aí depois de um certo tempo tem alguns problemas, a pessoa resolve sair da casa. Qualquer pessoa. Aconteceu até comigo, tá? Posso dizer isso porque eu não posso também dizer que eu sou 100% certo, não. Também aconteceu a situação na minha vida. Aí por uma desavença material, não espiritual, porque o orixá é igual para todo mundo, independente da índole de cada um. A pessoa começa a ficar desgostosa da casa e resolve sair da casa por atritos pessoais, né? Seja com pessoa A, pessoa B, enfim. Aí começa a comentar com outra pessoa, tudo situações. É lógico que a pessoa de outra casa, né, principalmente pessoas que querem ter casa cheia de filhos e tudo mais, elas começam a colocar um veneninho. Nunca disse pro Iaô, não ensina, você está começando agora, você é criança, você está começando a engatinhar, então procura o sacerdote, que seria questão de ética, né, conversar para falar sobre. Não. Tem pessoas que querem ter filhos na sua casa, querem ver seu axé crescer. Ou melhor, posso dizer axé, né, porque quer ver sua casa crescer, porque casa cheia nem sempre é sinônimo de axé. Aí depois a pessoa começa a falar, um sacerdote ou outra pessoa, ao ouvir, acaba envenenando mais a pessoa. Começa a pôr aquele negocinho, aquela sementezinha do mal, né? Não, alguma coisa está errada, é isso e aquilo. E a pessoa começa a orientar dentro do que ele aprendeu, olha, não estão dando certo as coisas para você por causa disso. Vamos jogar comigo, Val? Aí o sacerdote nunca vai dizer que a pessoa está errada. Não, você está certo. Nunca vai dizer que a pessoa, o orixá, quer que a pessoa fique na casa. O pior, se o orixá viu que a casa não ia dar certo, por que já não evitou que seu filho entrasse naquela casa? Não. Mas o orixá não quer que você fique naquela casa. Por quê? Como é que o orixá vai falar mal da casa que ele nasceu? Como é que o orixá vai falar mal dizendo que aquela casa não serve para o seu filho, sendo que tem mais filhos, diversos outros filhos do mesmo orixá, filhos sendo daquele mesmo orixá, que estão bem, e não acontece isso com eles? Porque se o orixá ele responde independente do pensamento do seu filho, então, por exemplo, então a pessoa de Oxalá, se aquela casa não é boa para o filho dele, não vai ser boa para os outros também, já que ele é o pai, né, dos outros filhos de Oxalá também. Ou seja, as outras pessoas de Oxalá são seus filhos. Um pau que dá em Chico dá em Francisco, não é? Por que só para aquele? O interessante para outra casa é aquele. O que o Filho de Santo quer ouvir é aquilo. Né? Para dizer, bom, eu estou certo. Estou sendo porque meu orixá quis que eu saísse. Meu orixá não quer aquela casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí o sacerdote joga, né, diz, não, realmente você não podia estar naquela casa, que não é boa. O seu santo não quis, fica na minha. Aí joga com mais um, né, pertencente àquela axé, vai dizer diferente? Irmãos, na maioria dos jogos do Pai de Santo, responde o que o Pai de Santo quer que responda, o que é favorável a ele. Né? Às vezes ele só vê erro nas pessoas, né? Mas se o orixá diz alguma coisa contrária à vontade dele, ele vai tentar, não, mas é isso mesmo? Ah, não, vamos fazer assim, não, mas é por causa disso, por causa daquilo. Ele nunca vai se contradizer, ele nunca vai dizer que o jogo dele está errado. Muitos sacerdotes jogam pelo interesse próprio. Então, de repente, tem uma pessoa assim, eu quero essa pessoa na minha casa. Eu vou
no meu caso, as pessoas, né? Vou jogar, vou dizer, fulano, é isso, orixá, diz que você tem que se cuidar mesmo, tem que fazer isso, que é por isso que as coisas não caminham para você. E não é bem dessa forma, irmão. O jogo, o Exu fala, o Exu é universal. Então, quando um sacerdote joga um de Logum, ele tem que dizer o que o jogo está dizendo ali. Olha, fulano, você quer vir na minha casa, você quer frequentar, tudo mais, mas tá tudo certo. Tudo certo, ou seja, algumas coisas que vão ser diferentes, que de repente, porque o meu achar é de um, de achar que você vê de outro, mas não se dizer assim, ah não, tá errado. Não estou dizendo que tem a casa errada, não estou dizendo isso. Mas muitos sacerdotes, também não estou pondo nome em ninguém. Ah, tá jogando direto para fulano, não estou jogando direto para ninguém, estou dizendo o que acontece. Na maioria, os sacerdotes jogam, né, buscando a resposta em Exu a seu favor. E não busca respostas ao que está acontecendo com a pessoa. Não existe negócio de dizer assim, o senhor Orixá não te quis ali. A não ser que seja uma casa muito ruim, né? Ó, você está certo. Porque assim, geralmente as pessoas, elas nunca admitem o seu erro, né? Nunca admitem seu erro. Eu estou certo, ponto, acabou. Mas a pessoa que deu errado lá atrás, veio para cá, deu errado aqui, com certeza com outra casa na frente vai dar errado também. Pode ter certeza, porque isso é questão de ori, questão de índole, da pessoa, né? Está buscando a espiritualidade, as respostas certas. Minha casa já teve muitos yaôs, né? Minha casa não é uma casa cheia, não faço questão de números e sim de qualidade. E casa de macumba é assim, eu costumo dizer que é rotatória, né? Rotatória, sei lá o nome correto que se fala. Muitos vêm, muitos se vão. Os que ficam por um período grande, outros menores. Mas aqui eu procuro passar axé, transmitir axé. Não for fé. A casa tem que dar caminhos. E digo para vocês, hein? O orixá, quando é bem cultuado, né? Quando é bem cultuado, ele dá caminho, assim, independente do seu tempo de iniciação. A pessoa tem um ori bom, a pessoa sai de caminhos errados, a pessoa cresce, prospera. A pessoa, de repente, pode ter, se seguir certinho a espiritualidade, como tem que ser, a pessoa pode ter 2, 3, 5, 10 anos de santo, que o orixá vai te abençoar assim. Porque o orixá abençoa. A pessoa que fica aí 10, 15, 20 anos da religião, não sai da mesmice, alguma coisa está errada. Não estou dizendo que seja religião de rico, porque se o orixá fosse rico, não pegaria a cabeça de pobre. Você tem que fazer a sua correria, mas você tem que ter caminhos. Nós cultuamos reis, rainhas, príncipes, princesas, e uma energia muito boa que te enriquece se você souber cultuar. Se você deixar de se preocupar com a casa do vizinho, deixar de se preocupar com o que faz, está certo, está errado, se dedicar ao orixá. Você é sacerdote, estude, pesquise, aprenda. Aprenda a absorver axé e passar axé. Mas não axé de forfé. De só cachaçaiada, brigaiada, confusão, de festas bonitas. E a pessoa, quando vai embora, passando por situações de depressão num quarto fechado, sem ter nem com quem falar, sem ter o que comer no dia seguinte. Orixá prospera. Eu não aceito nenhum filho de santo meu na pobreza. É lógico, a pessoa tem que fazer a parte dela. Mas procure andar bem, procure ter sua casa, procure ter seu carro, procure ter seu estudo, procure ter sua melhor roupa, procure andar com as melhores companhias. Nunca ande com ninguém menos que você. Procure sempre alguém que tenha alguma coisa para te oferecer, porque é isso que o orixá faz. Mas será que o seu sacerdote, será que a sua sacerdotisa, não sei, te fala sobre isso? Ou quer você lá só para te humilhar, para acabar com você, né? Bater, já vi situações disso, tirar o seu dinheiro, gritar, te induzir a fazer coisas erradas? Orixá não é isso. Acho que religião não é isso. É progresso. Orixá é caminhos. Orixá é educação. Orixá é rumbê. Orixá é ascensão. Mas para isso você tem que ter um mestre, né? Tem que ter uma pessoa que te oriente a isso. Eu, pelo menos, graças ao Orixá, procuro passar tudo isso para os meus, na minha casa. Eu não quero minha casa cheia. Eu quero filhos prósperos. Filhos que levem o nome da minha casa com respeito, com dignidade, com nome de família e axé. Então, antes de vocês falarem de uma casa isso, casa aquilo, não importa a casa que seja, se autoavaliem. O erro está no Pai de Santo, está no Orixá, o erro está na casa, ou o erro está em você. Lembre-se, o tempo passa. Somos Orixá, nós temos que subir. O tempo está passando, você fica nisso aqui, ó. Vamos dizer que o Orixá é esse, que não te dá progresso, que não te dá saúde, que não te dá dinheiro, que não te dá sorte na família, no amor. Reflitam, busquem progresso. Isso sim é coisa de Orixá. Deus abençoe a todos.
Senhor, abençoe os meus mais novos, abençoe os meus mais velhos. Irmãos, fazendo um vídeo um pouco mais longo, devido aos assuntos que foram abordados, né? Mas vou ser o mais breve possível. Eu vi uma pessoa postando sobre a questão de drogas, o que pode, o que não pode no candomblé e tudo mais, né? E foi citada a questão da maconha. Gente, eu acho que tudo nós temos que ser realistas, temos que estudar, pesquisar, ver o que tem lógica, o que tem fundamento, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, e etc. Essa pessoa disse, né, que a maconha é proibido no culto, que o orixá não aceita, não sei o que lá, tudo mais, ok. Aí eu disse a ele, vamos estudar tudo, o porquê, né? Porque às vezes a pessoa se assusta quando se pergunta alguma coisa relacionada ao que é certo, o que é errado. Então, antes de nós, sacerdotes, né, ou fundadores de opiniões, darmos a nossa opinião, nós temos que estudar, pesquisar, ver o que faz sentido e o que não faz. Aí o que acontece? Eu perguntei a esse sacerdote por que na cabeça dele a maconha faz mal, o que faz ele pensar dessa forma. Ele me disse que é porque se trata de uma droga ilícita, que é proibida pelos homens, né? Tem certas ritualísticas que fazemos interna, também são proibidas, as pessoas não veem com bons olhos, porém fazemos porque ela é bem vista pelos olhos de orixá. Não que a maconha seja bem vista pelos olhos de orixá, de forma alguma, eu também sou contra qualquer uso de droga. Mas, qualquer uso de droga mesmo, seja cigarro, seja maconha, seja bebida, não deixam de ser drogas, né? São coisas que fazem mal, independente da pessoa de ser do culto ou não, então tudo que faz mal nós banimos. Aí eu perguntei o porquê da maconha, não, porque o Ogum é progresso, então o Ogum não permite. Aí eu perguntei, o Ogum não permite o uso da maconha. Vamos lá. A maconha, eu falo assim maconha porque o nome é maconha mesmo. É uma droga que ela é proibida? É. Porém, é proibido o seu comércio livremente, ou seja, a polícia vai em cima do traficante, do distribuidor, mas ela não prende quem consome. Ou seja, eu sei que um consumo em excesso, a pessoa passa de consumidor a traficante. Mas se a polícia para alguém fumando lá um cigarro de maconha, não tem problema algum, porque a pessoa está usando para saciar o seu vício, né? Não está prejudicando ninguém, está prejudicando a si próprio, assim como o cigarro. Também não deixa de ser uma droga, né? A diferença do cigarro, que embora eu, no meu ponto de vista, faça muito mais mal do que essa outra droga, porque tem muito mais componente químico, você vê mais pessoas morrendo de câncer no pulmão por causa do cigarro, né? Do que do próprio uso da maconha. Tirando a religião à parte por enquanto. Então qual que faz mais mal? Por que o governo também não corta o uso do cigarro? Pelo mesmo motivo que a bebida. Porque gera renda, imposto, né? A maconha não. Se aqui fosse a Holanda, fosse liberado como alguns outros países, será que a orixá aceitaria? Ah, aceitaria. Então, para o orixá ele vai pelo caminho, pelas decisões do ser, não pelo sagrado. Porque esse sacerdote me falou assim, o sacerdote que pensa que maconha não faz mal, que o orixá não vai se quiser lá, é um tolo. Aí eu falei para ele, você não desculpa, esse tolo é você. Porque, veja bem, a maconha faz mal para a pessoa, é proibido por lei, mas a pessoa pode usar, se for para consumo próprio. A cachaça, que a pessoa vem, bebe, vai em bares, arruma confusão. A pessoa que bebe, sai dirigindo, atropela um familiar seu, mata, tira a vida de um familiar seu, é liberado. Mas assim, ali é tão consciente que a bebida é prejudicial à saúde, até mais do que a maconha, que se a polícia prende alguém, né, para algum carro e a pessoa está embriagada, perde a habilitação, a pessoa pode ser presa. Se causa um acidente, pode ser preso também, né? Mas uma droga que ele libera, então ele estimula que isso aconteça, porque ele estimula, ele libera, você pode beber, mas não pode dirigir. Mas quem que sai para uma balada que bebe que não dirige depois? A pessoa disser, não, eu sou consciente. Pode, cada 100, 4, 5 conscientes, mas duvido. A pessoa não sai um pouquinho alcoolizada. Todos os acidentes que acontecem nas estradas, a pessoa sempre está com uma garrafa de cachaça dentro do carro. Então, qual que é mais prejudicial para o seu uri? A maconha ou ou a bebida? Por que não proíbem a fabricação de bebida? A fabricação de cigarro? Eu tenho certeza que se um dia liberarem a maconha e o governo receber muito, vai estar tudo certo. Aí muitos sacerdotes vão mudar a sua opinião. Aí o orixá muda a sua forma de pensar. Vão ser duros e vão ser pé no chão. Então você vê uma pessoa que vai na sua casa candomblé, entrou, dançou, brincou, aí sai pra fora, fuma lá seu cigarrinho de maconha. Não estou estimulando ninguém, nem fazendo apologia a droga nenhuma, entendam bem.
volta, continua lá o candomblé, não usa mais, não induz ninguém a usar, dança seu candomblé, respeita todo mundo. Entre essa pessoa e aquela que sai lá fora, enche a cara de otim, isso é permitido por lei. Ou volta pro seu barracão lá dentro, as pessoas servem bebida a rodo, que eu já vi muitas casas assim, em muitas casas, viu? As pessoas bebem durante o culto, ainda mais quando fala de Exu. Eu já vi candomblés antigos, que os sacerdotes, né, ainda antes de começar, se reuniam numa salinha, cachaça, a mesma porrada de uísque, pinga, tchum, antes, nos intervalos. Aí você vê um querendo pegar o outro, um falando palavrão pro outro, confusão. Aí o Orixá permite. Permite o Ogum, como o rapaz me disse anteriormente. O Ogum permite. Por que o Ogum permite? Porque a cachaça não é proibida pelos homens. Né? Então, é liberado, pode. Tá. É liberado, então, todo mundo vai poder andar armado, matar todo mundo, matar quem quer, porque é proibido, é permitido, né? Quem tem porte de arma pode entrar em candomblé, armado, alguma confusão. Pior, né? Tem porte de arma, pode entrar com uma arma, encher a cara, arrumar uma confusão com um, tirar a vida de um familiar seu, aí pode. Então a gente tem que, nós sacerdotes temos que ter, por isso a importância da idoneidade de um iniciado. Porque não é só você se iniciar em orixá, né? Achar que é pai de santo, já querer cuidar da cabeça de pessoas e querer orientar pessoas. Porque não é só você raspar, cuspir, que eu aú, que eu agiu, não. Você precisa também ter conhecimento de família, de vida, vivência religião, vivência na vida material, para poder orientar muitas pessoas que às vezes você procura buscando uma orientação espiritual e nem sempre é só espiritual. A sua maioria das vezes é material também. Então você tem que ter conhecimento de vida para poder passar ensinamento de vida para alguém também. Então, outro no assunto. Não é questão de fazer apologia a drogas, não, como eu falei. Eu não fumo, eu não sou de beber, né? Tomo minha cervejinha de vez em quando, não sou chegado em bebida alcoólica de forma alguma. Né? Aconselho que as pessoas não se envolvam em droga, porque independente de qualquer coisa é prejudicial à saúde. Mas entre a pessoa usar um entorpecente que faça mal para ela e um entorpecente que faz mal a todos, eu prefiro que a pessoa use um entorpecente que faça mal a ela. Não adianta você dizer para a pessoa, você está errado em fumar um cigarro de maconha. Mas apoiar a pessoa a sair com você no final de semana e para churrasco, né? Junto com os amigos aí na rua, levar seu filho. Aí seu filho se envolver com pessoas que estão alcoolizadas, se envolver em briga, em confusão e até, às vezes, perder até a própria vida, voltando até para casa, sendo atropelado por um alcoólatra, alguém que está dirigindo bêbado, ou arrumando briga com pessoas que estão bêbadas, aí fazem uso de armas brancas ou arma de fogo, acabam causando tragédias aí e destruindo famílias. Como eu vi uma vez uma pessoa que com um carro, ele estava bêbado que brigou com a esposa, perdeu o controle do carro, tirou a vida de 2 crianças que estavam brincando na porta de casa. Talvez, será que se ele tivesse, ao invés de bebido, tivesse fumado um cigarrinho de maconha, teria acontecido isso? A gente sabe que o poder de uma coisa e outra é diferente, né? Não estou estimulando ninguém a usar droga nenhuma, só estou comparando. Então, vocês, né, que dizem os conhecedores da verdade, que buscam itanzinhos, historinhas bestas, sem pé nem cabeça, usando o nome de orixá, para trazer algum argumento que você acha que é certo, estude, pesquise. O orixá nos dá o livre-arbítrio, né? Mas o que vai te direcionar para o caminho certo ou errado é o seu ori, desde que bem cultuado, é lógico, né? Então você que de repente fala que não aceita uma pessoa que vai na sua casa que tem um vício que faça mal para ela e proíba ela, diz que que proíba usar alguma coisa que faz mal para ela e liberar alguma coisa que faz mal aos outros, libera o que faça mal para ela. Ela está prejudicando, fazendo mal a ela, não está prejudicando os outros, o próximo, alguém da sua família. A bebida é bem mais prejudicial, o cigarro é bem mais prejudicial, mas gera fonte, né? Então o governo libera. Então não venham com essa história, que é porque algum permite isso, algum. Não, o orixá não permite nada que te faça mal. O orixá também não te obriga a você fazer nada que te faça bem. Tudo vai de você, né? Saber como, quando, onde e para que usar. Não misture coisas materiais com coisas espirituais. Só não faça dentro do portão do seu barracão para dentro coisas que não são permitidas. Agora fora, se não está afetando ninguém, é problema seu, né? Ori, bem cultuado, bem orientado, tomam as decisões corretas. Mas tem pessoas que não querem mudar, então tem pessoas que são, ó. Então, alguém gostou, muito obrigado. Se não gostou, Xangô abençoe e axé.
Xangô abençoe a todos, que Babô Jorá. Irmãos, fazendo mais um curtinho, vou fazer mais um vídeo curtinho para vocês. Xangô abençoe a todos, como eu acabei de dizer, né? A bênção dos meus mais velhos. Irmãos, eu vou fazer mais alguns vídeos. Eu parei durante um período aí que eu estava com algumas funções internas, recolhimento de AO, boss, essas coisas e tudo mais, né? Então não estava dando tempo. Eu sempre procuro fazer um gráfico, né? Com tópicos para abordar certos assuntos, mas eu vou procurar, para não sair fora da rotina, né? Sair fora do que nós estamos falando, da proposta. Mas eu vou estar falando algumas coisas aqui, eu não tive tempo de anotar, então se de vez em quando eu sair fora do que eu vou estar passando e voltando depois, é que a nossa religião ela é imensa, né? Em questão de estudo e entendimento, então muitas das vezes a gente começa por um trilho, né? E vão surgindo braços, com um rio, vão surgindo braços, que são coisas que acabam participando do mesmo assunto, embora falando de outras coisas, mas para um fácil entendimento. Então, vou fazer alguns vídeos, começar por um mais curto aqui, para não ficar muito tempo. Primeira questão, primeiro vídeo, irmãos, valorizem o axé ao qual vocês nasceram. Costumo dizer assim, valorizem aquele ou aquela que um dia cuspiu sobre seu uri, porque foi graças a ela que você nasceu. Independente se um pai ou uma mãe pode não ter sido bom para o seu filho, mas se não fosse o pai, não fosse a mãe, o filho não existiria, não estaria aqui. Isso no âmbito material, mas que fica como explicação para um bom entendimento na questão espiritual também. Eu vejo muitas pessoas se iniciando, né? Ficando um período numa casa, procurando uma casa que muitas das vezes banca até a iniciação da pessoa, a pessoa não faz esforço nenhum, está indo lá porque pensa que a casa precisa de mais um IAO, né? Então pessoas que têm condições vão lá, pagam, fazem sua obrigação, né? Tudo completinho, bonitinho, não que quem não tenha condições não tenha o mesmo direito, né? Isso. Aí saem do axé, aí começam a procurar axés de nome para poder tentar se crescer e fazer nome também. Tá? Aí começam a desprezar, se desfazer do seu sacerdote lá, o primordial, que foi o primeiro que rasgou seu adoche. Vejo pessoas que, eu sou fulano, né, do axé tal, porque meu pai é filho do neto, do sobrinho, do tio, do axé tal. Às vezes a pessoa nunca nem passou pela porta. Ou então se passou pela porta é igual aqueles que nós fazíamos, a gente que era, não sei se ainda fazem, né? No meu tempo assim, a gente podia ver um carrão lá, um Mercedes, um Lamborghini, que a gente encostava assim, fingia que estava fumando e pedia para alguém tirar foto, para dizer, é meu, né? Passava perto de um helicóptero, encostava, cheguei de viagem. Então eu saía para uma cidade que tivesse aí sei lá, algum prédio grande, né, suntuoso, encostava assim, só chegando em casa, para zoar, mas tipo assim, também usando como ostentação, né? E na religião não é diferente. Vejo muitas pessoas que nunca entraram num axé grande, mas passam na porta, tira foto, se encontra com alguém da axé, abraça, né, depois posta que é amigo e a pessoa que está tirando a foto nunca ouviu, nunca ouviu nem falar. Então, gente, tudo bem, é bom, é gostoso, é bonito divulgar o nosso culto, divulgar os abás, divulgar as casas tradicionais antigas, né? Porque muitos iaôs, né, na época, que já se tornaram bons, sacerdotes já se foram, originaram daquelas casas, se originaram daquelas casas. Embora toda casa tem gente boa, gente ruim, gente que sabe, gente que não sabe, mas voltando ao assunto, procurem dar valor àquele que cuspiu na sua cabeça um dia. Nunca despreze seu axé. E você quer mudar de axé? Procure pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas que plantam, né, axé no seu caminhar, pessoas que plantam respeito, pessoas que não pensam só em auê, boniteza. Porque, infelizmente, nos dias de hoje é assim, né? As pessoas, elas entram no axé, se engrandecem pelo axé, pela parte externa, pela boniteza, pelo brilho. Eu quero ser da axé porque o orixá é isso, isso não é orixá, não é isso. Orixá é culto, orixá é dedicação, orixá é simplicidade, é humildade e caminhos. Todos que cultuam o orixá prosperam, sim. Eu não admito, não aceito jamais, tudo bem que também depende do uri da pessoa, né? Tem um uri bom, um uri bem cultuado, o uri vai dar caminhos para isso, mas o orixá que te prospera é o orixá que você cultua, desde que você saiba como, quando, onde e com que você está cultuando esse orixá. Então, gente, não se engrandeça com casa que só te oferece comida boa, bebida, cachaçaiada, sexo, envolvimento com pessoas, com coisas erradas. Saiam disto. Candomblé é o nome de uma religião. Culto orixá é outra coisa. Vão, procurem orixá. Se entreguem a orixá, não a pessoas. Chegou a abençoe a todos.